Queria dividir com os irmãos, ministrar Lucas 2, versículo 52, último versículo. Lucas 2, versículo 52. Amém? E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. E crescia Jesus em sabedoria, estatura, graça diante de Deus e dos homens. Pode se sentar aí, igreja. Hoje, quando me foi feito o convite, eu já tinha uma palavra no meu coração, já estava ardendo dias após dias. E você vai trabalhando e o coração vai pegando brasa, aquele fogo vai queimando, aquela coisa gostosa, e ali você vai rindo, você vai chorando. E já tem umas 2 semanas que Deus vem falando ao meu coração. Em Romanos 5:8. Onde Deus prova o seu amor para conosco, através de Cristo ter morrido na cruz. E quando me fez o convite, eu já estudando, tinha algumas anotações, pega a Bíblia depois do almoço, eu estava trabalhando hoje cedo, eu, a minha digníssima esposa, meu filho, elas são meus auxiliares na obra, com massa, tijolo, e ali trabalhando, almocei, parei, peguei a Bíblia e comecei a meditar. Eu falei, tá tranquilo, vou meditar. Mas no decorrer daquilo, aquela palavra apagou no meu coração. Eu não entendi por quê. E comecei a falar, meu Deus. Aí eu fiquei meio abafado e comecei a ler. E Deus me deu isso. E a oração a qual o pastor Renato fez aqui para a família foi a testificação daquilo a qual Deus falou ao meu coração nessa noite. Que tudo que Deus passou para mim, que a igreja venha passar para a igreja. Como eu disse, a cada família aqui representada, a cada rostinho, como eu disse, olha que povo lindo, olha que povo alinhado, olha a alegria. Eu falo para você que na minha casa vai dando de domingo, tanto no domingo como na quinta-feira, um vai se arrumando. Tem horas se você passar na frente do espelho, dá licença, ali a família está se arrumando para vir para a igreja com alegria, satisfação, mas é prazeroso. E Deus foi falando ao meu coração, falei, meu Deus, família, palavra, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. E ali eu comecei a pesquisar nas revistas minhas, que eu tenho, que eu guardo desde quando eu entrei na igreja, em 2019. E ali Deus foi ministrando, eu fui juntando, mas também do jeito que Deus trocou, também Deus me deu rapidinho, eu achei, e Deus é maravilhoso. E ali Deus foi falando ao meu coração. Como família que cresce na sabedoria e graça. Você vê, né? Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça. Família que cresce em sabedoria, graça. Família que cresce em sabedoria e graça. Eu falei, meu Deus, está testificado através da oração. E ali Deus começou a falar no meu coração, eu anotar, algumas passagens eu anotando, eu escrevendo. Falei, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso. E Lucas vai relatar sobre o capítulo 2, nascimento, quando Cristo é apresentado no templo, e vai falar aqui, decorrer dele na adolescência, ele com 12 anos, ele indo com os pais dele na Páscoa. Esse retrato fala ali dele, que ele crescia em sabedoria, estatura, graça diante de Deus. E as nossas famílias, mostra que a família cristã deve ser um ambiente de crescimento integral, onde cada membro amadurece espiritualmente, emocionalmente, relacionalmente, em sabedoria diante de Deus. Essa palavra vai descrever tudo que Jesus era, apenas com 12 anos, apenas um adolescente. Um menino que crescia em sabedoria, o menino que crescia em estatura e em graça.
Jesus cresce numa família simples. Uma família de Maria e José. Cuidaram dele, protegeram, levaram ao templo, praticaram sua formação cotidiana. O crescimento integral, onde cada membro amadurece espiritualmente, emocionalmente, relacionalmente, sabedoria diante de Deus. Lucas resume esse crescimento dizendo que Jesus crescia, sabedoria, estatura, graça diante de Deus e dos homens. Ele não só mostra, ele fala como Jesus crescia em sabedoria, graça e diante dos homens. Queira entender, sabedoria, graça, as coisas divinas. Essa frase não fala apenas do crescimento físico, ela mostra o equilíbrio. Jesus crescia em sabedoria, desenvolvimento de vida espiritual, relacionamento com as pessoas, diante dos homens, ele crescia. Tanto ele crescia em sabedoria, em estatura, que nós todos temos uma fase. Nós somos crianças, demos os primeiros passos, crescemos. Hoje, se a gente for ver antigamente, a gente não passava de 1,70 m, você vê hoje os adolescentes com 1,80 m, 1,90 m, a estatura como é que está? E Jesus crescia em estatura. Ele crescia em sabedoria, estatura e graça. A família cristã também precisa ser um ambiente onde todos crescem. O lar não deve ser um lugar de estagnação, medo ou destruição emocional. Deve ser um lugar de formação, amadurecimento da graça de Deus. Como eu disse, Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça. Nós vamos entender um pouco mais para frente. O crescimento é um processo. Ninguém amadurece sem de um dia para o outro. Ninguém amadurece. Ninguém chega pronto na igreja. Ninguém chega aqui já sabendo, tendo sabedoria, tendo graça diante dos homens. Tudo é um processo. Deus trabalha com processo. Ele transforma com processo. E assim é gradualmente. Sabedoria. Não vou falar o nome em grego aqui, não vai me bagunçar eu todo. Mas sabedoria, em grego, sabedoria, quer dizer discernimento, entendimento para aplicar na vida. Nós vamos ver, Lucas retrata aqui um equilíbrio. O que é que ele fala? Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça. Ele vai fazer um equilíbrio. Ele não vai pôr nenhum e nem outro. Ele podia falar, Jesus cresce mais em sabedoria e diminui em estatura. Não, ele põe no mesmo equilíbrio, tanto a sabedoria como a estatura, como com graça e diante dos homens. Se a gente for ver, olha o equilíbrio que doutor Lucas relata nessa passagem. Estatura refere-se ao crescimento físico, o desenvolvimento natural da vida. Graça, um favor ao qual nós não merecíamos, né? Nós não merecíamos, mas olha a graça de Deus, ele crescia em graça. Bondade espiritual, aquilo que agrada. O lar deve ser um ambiente de crescimento, não de paralisação. Jesus crescia, e isso nos ensina que o lar deve favorecer o amadurecimento. Irmãos, me perdoa isso, a palavra agarra. Tem palavra que agarra mesmo. Amadurecimento. Mas o lar hoje cristão, ele tem que levar ao amadurecimento. Se eu posso dizer, eu sou o mesmo de quando aceitei Jesus em 2019? Não.
Eu serei o mesmo daqui a um mês? Não, também não. O amadurecimento, ele é gradual. E nós vamos aprendendo. É um processo. Às vezes aprendemos com erro, às vezes erramos muito. Mas também serve para ensinar. Jesus crescia e ensinava que o lar deve favorecer o amadurecimento. Irmãos, e é engraçado, porque, infelizmente, há casas onde as pessoas não crescem, apenas sobrevivem. Você vê pessoas vivas, mas só sobrevivendo, mas você vê espiritualmente, não crescem nada, não amadurecem. Filhos crescem com medo, cônjuges vivem travados por crítica, pais se tornam amargos, irmãos não amadurecem em amor, a fé fica parada. Há famílias assim hoje em dia. Infelizmente é. Como eu disse, olha a oração que o pastor Renato fez hoje. Ali foi a testificação dessa palavra, a qual Deus trouxe. É triste ver, irmãos. Você vê pessoas com a sabedoria, como dizer, não sabedoria, mas entendendo muita coisa, mas na hora de praticar a sabedoria, põe em prática, não põe. E com isso alguém paga o preço, é a família. Uma família saudável ajuda a cada membro a crescer. Ela cresce como? Uma família saudável, ela cresce como? Cresce em fé, cresce em caráter. Jesus cresceu diante dos homens em caráter. Cresce com responsabilidade. Cresce com domínio próprio. Domínio próprio, irmãos. Olha o equilíbrio. Domínio próprio. Nós vamos ver a bem-aventurança, vai dizer, bem-aventurado os mansos, porque herdarão o céu. Por que os mansos? Eu tenho essa palavra por mim, eu não sei se é 3 ou se é 5, eu não me lembro bem qual versículo que é, mas eu acho que é o homem mais inteligente, é a mulher mais inteligente que tem na face da terra. É a mais inteligente que tem. Ela não discute, ela não bela. Ela sabe impor no momento certo. Ela sabe falar as coisas no momento certo. Se for para dar 2 passos atrás, ela vai dar, do que ter 3 para frente. Eu tenho por mim que é a pessoa mais sábia que tem. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão o céu. Cresce no amor, cresce em perdão, cresce em maturidade emocional. Olha para você ver, um lar equilibrado, um lar crescendo em sabedoria, um lar crescendo em estatura, um lar crescendo em graça. O que ela produz? Ela cresce em fé, cresce em caráter, em responsabilidades, irmão. E isso não é da noite por dia. Às vezes acontece de demorar, às vezes não. Por que isso? Eu gosto muito de planta, assim, hortaliça, sempre eu tive lá, sempre tem plantado. No final do ano eu plantei milho, plantei agora mandioca e aipim lá, e ele está pequeno, a Rosa falou comigo, nós temos que plantar laranja. Hoje o vizinho deu uma laranja para a gente, até vistosa, bonita, nós temos que plantar um pé de laranja. Nós vamos plantar, só agora, só depois que eu colher. A mandioca primeiro, daqui 1 ano. Aí eu vou arrancar, vou comprar. Mas por que eu estou falando isso? Porque hoje, o que você compra uma muda de fruta? Ela é enxerto. Às vezes ela vem até produzindo, não é? Você já pega ela ali, pouco tempo ela está produzindo.
E eu falei, pô, eu vou comprar, ó, já até marquei o lugar. Aqui vai ser laranja, aqui mexerica, vou plantar lá. E assim, se Deus quiser, se Deus permitir, vai ser. E assim é nós fomos enxertados. Em João 15 vai dizer, na videira verdadeira. Aleluia. Nós fomos enxertados ali. Glória. Olha os nossos frutos. O que era? Nossos frutos eram frutos amargos, mas hoje não. Glória. Hoje produzimos fruto do Espírito. E que frutos é esse? Olha, para você ver, um lar com equilíbrio, um lar em sabedoria, estatura e graça. Olha os frutos que ele produz. Gálatas 5, 22, 23. Coloque para mim, Vitor Hugo. Olha um lar em equilíbrio. O que ele produz? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas não há lei. Ninguém vai poder julgar. Se tem um lar que ama, se tem um lar que é bondoso, se tem um lar que ama o próximo, como a ti mesmo, contra essas coisas não há lei. Esse é o fruto. Esse é o fruto de uma família, de um lar equilibrado, em sabedoria, em estatura. Ela vai crescer em estatura forte, firmada com a base em Cristo Jesus. Assim é uma família forte. Ela produz fruto do Espírito. Crescer em sabedoria é mais importante que apenas acumular conhecimento. Como eu disse, crescer em sabedoria, às vezes, é melhor do que acumular conhecimento. Tem que ter um equilíbrio. Se eu ter conhecimento e não praticar aquilo no meu dia a dia, não tem equilíbrio. Doutor Lucas relata, fala Jesus. Jesus crescia em sabedoria, estatura e em graça. Tem um equilíbrio ali. Tem um equilíbrio. Jesus crescia em sabedoria. Sabedoria é mais do que informação. Uma pessoa pode estudar muito e ainda tomar decisões destrutíveis. Pessoas que têm conhecimento, mas tomam decisões que destroem a família. Pode ter inteligência e, ao mesmo tempo, não ter temor a Deus. Olha aí, não temer a Deus. Mas Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça. Olha o conhecimento, tudo paralelo. Pode saber muitas das coisas, não saber tratar a família. Hoje nós temos lares. Até pouco tempo nós estávamos até conversando como era antigamente. Os pais, como tratavam os filhos. Mal você podia falar. Hoje não, hoje você vê um aconchego entre pai e filho se abraçando. Era coisa que era raro acontecer. Eu falo por mim. Eu não lembro quando eu abracei minha mãe ou meu pai, era difícil. Como se diz, minha mãe tinha problema de nervo, era nervosa. Quando ela não estava fazendo nada, ela falava, vou ali bater naqueles meninos. Era desse jeito, mas Deus deu graça. Entendeu? Era assim. E um lar, sem isso, você vê família, pai não tendo atitude, não sabendo administrar uma casa, cuidar dos seus filhos, em sabedoria e em graça. Família precisa valorizar a sabedoria, ensinar seus filhos a colherem o bem. Ensinar o casal a decidir com oração,
tomar decisão, um lar. Ele tem que ser assim, um lar cristão, em equilíbrio. Uma decisão não pode ser só minha, uma decisão não pode ser só da Rosa. Eu lendo isso, falei, meu Deus, como o Senhor nos ensina muito. E é verdade, irmão. Isso Deus fala com a gente poderosamente. Toda decisão tem que ser em oração, tomada pelo cônjuge, pelos dois. Ensinarem todos a ouvires antes de responder. Como eu disse, os mansos herdarão os céus. Ensinar a prudência, ensinar discernimento nos relacionamentos, ensinar temor a Deus. Hoje uma geração que está crescendo sem temor. Antigamente as pessoas pecavam, tinham medo. Automaticamente ela ia e falava, pedia perdão a Deus, procurava seus líderes, pastores, e ali anunciava, eu errei, porque tinha temor, tinha medo. Hoje as pessoas perderam o temor de Deus, o tremor por Deus. Erram e continuam errando, como aquilo fosse vitamina. Às vezes hoje nem sequer se pede perdão pelos seus erros. Provérbios 9:10 vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O princípio da sabedoria é ter temor a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, a ciência dos santos e da prudência. O crescimento também envolve o cuidado físico, como dizem. A gente, às vezes, somos relaxados, né? Olha, você vê o equilíbrio que o Dr. Lucas fala de Jesus. Ele crescia em sabedoria e em estatura. Hoje a gente até cresce em estatura, às vezes muito para o lado, para trás, para frente. Não temos tanto cuidado. Temos relaxado. Mas isso é importante para Deus. Às vezes relaxamos. O nosso dia a dia, a nossa estatura. Vocês estão rindo, mas é sério. É sério. E Deus, isso deixa Deus preocupado com isso. Cuidar da estatura é cuidar do corpo, cuidar da saúde, cuidar do descanso, cuidar da alimentação, cuidar da segurança, cuidar da saúde emocional. Irmãos, isso aqui é sério, saúde emocional. Hoje você vê muitas pessoas guardar tantas coisas para si, ou ela não divide. Você vê muitas pessoas hoje, o infarto, está pegando tanta gente nova, infartando nova, às vezes tem isso. O emocional, você vai guardando e aquilo vira um peso dentro do coração da pessoa. Às vezes a família espiritual, tudo. Mas ignora sinais de cansaço, ansiedade, tristeza, sobrecarga, esgotamento. O lar precisa de cuidar das pessoas inteiras. Tudo que está em volta, todos que estão em volta de você. Para essa reunião de santo dos santos. Hoje, cada um que entrou por essas portas, entrou sadio, alegre. Como eu disse, a gente olhar a cada rostinho, olha que povo lindo, povo alinhado, é o povo de Deus. Crescer na graça diante de Deus exige uma vida espiritual. E às vezes deixamos de lado essa vida espiritual, esse equilíbrio. Família precisa cultivar uma rotina espiritual que favorece esse crescimento. A gente, como pais, mães, temos que pegar isso. Eu falo para você que essa palavra, ela foi de encontro a mim, a minha pessoa também. Uma família precisa orar junto, ter oração junto, pai, mãe e filhos. A palavra, a adoração, a obediência, a santidade, a comunhão, ao serviço. A gente precisamos isso, resgatar isso.
Famílias, como foi orado, famílias hoje, quando fala de ir no culto de domingo, já não tem prazer. Bate um cansaço físico e espiritual. Para sair de casa é só a misericórdia. A graça diante de Deus não é aparência religiosa, mas é uma vida que se desenvolve na presença do Senhor. É na presença do Senhor que essa vida é desenvolvida. Filhos precisam ver os pais que buscam a Deus. Como eu disse numa oportunidade aqui das crianças, a gente somos espelho dos nossos filhos. As nossas atitudes refletem os filhos. Às vezes conhecemos uma pessoa, às vezes só de andar, de falar. Esse é filho de tal, esse é filho de tal, filha dela, filha dessa. Só no andar e no falar. Eles são os nossos espelhos. Família cristã não deve formar pessoas que sabem falar de Deus, mas não sabem tratar as pessoas. Assim, é tão engraçado, vocês vão ver pessoas falando de Deus, mas na hora de tratar as pessoas, trata sem sabedoria nenhuma. Não tem sabedoria para falar, não tem sabedoria para cumprimentar, às vezes, palavras que ela não fala, não estou nem aí. Não pensa para ver se uma palavra que vai sair da boca dela, depois dela sair, ela não volta mais. Se aquilo pode machucar. E são coisas que a gente vai crescendo espiritualmente. Eu falo para você que no começo, eu orei muito para Deus pelas palavras que um dia eu disse para certas pessoas, porque machuca. E as pessoas não têm noção como eu orei. Oh Deus, tira do coração desta pessoa. Porque é ruim. E as pessoas estão falando sem sabedoria. No respeito, na gentileza, na honestidade, na paciência, na humildade, na forma de resolver conflitos, na maneira de tratar, até vizinhos mesmo, irmão. Aquelas pessoas que vê mais do que os irmãos nas igrejas, os nossos vizinhos vê mais a gente do que os irmãos nas igrejas. Como está sendo? O crescimento é um processo que exige paciência. Isso, como eu disse. Nós fomos enxertados, agora ter paciência. E muitas das vezes reconhecer. As pessoas precisam de ajuda. E a nossa demonstração de amor, de sabedoria e de estatura que estamos crescendo espiritualmente é ajudando com amor. É demonstrando o amor de Deus. Pais precisam ter paciência com o processo dos filhos. Cônjuges precisam ter paciência um com outros. Filhos precisam entender que os pais também estão em processo. Famílias precisam celebrar a cada avanço, irmão. Celebrem mesmo a cada avanço. Como eu disse, o que eu era antes, hoje eu já não sou mais. O que eu sou hoje, eu creio que daqui 2 meses eu não serei mais. Assim é a palavra, o crescimento. Quando a gente cresce em sabedoria, em estatura, em graça. E celebrem a cada passo. Para crescer em sabedoria e graça, crie um ambiente de encorajamento, não apenas cobrança, mas valorize o caráter, mais do que a aparência. Ensina a sabedoria bíblica nas decisões. Cuide da saúde física e emocional da família. Famílias hoje, irmãos, não conseguem sentar numa mesa, porque quando um abre a boca, o outro já tem uma mal resposta. Às vezes vai falar um A, a pessoa já vem com pau e pedra. Famílias hoje não têm o prazer de se reunir.
Porque sabe, hoje eu já vi, quando essa família reunir, alguma coisa vai acontecer. Famílias perderam a paciência. Tenha momentos de oração, palavra. Ensine bons relacionamentos pelo exemplo. Celebre pequenos progressos. Corrija sem destruir. Entenda, irmãos. Tem pessoas que acham que vai consertar, mas acaba destruindo. Proferindo palavras duras que vai gerar mágoa. Em vez de curar aquela ferida, ela aumenta mais a ferida. Que a família venha ter espaço para arrependimento, recomeço. Peça a Deus o amadurecimento de cada membro da casa. Ore por cada um da sua casa. Como foi falado, nós estamos vendo famílias. É uma luta para chegar aos domingos, na quinta, numa terça-feira, no domingo de manhã. Já estão desanimadas. Jesus crescia em sabedoria, estatura, graça diante de Deus e dos homens. Sua vida em Nazaré nos lembra que família é um lugar de formação. Maria, quando recebe aquela notícia do anjo, ela sabia que ali ela teria que gerar um menino. Ela teria que formar um menino. Por mais que ele fosse filho de Deus. Mas os ensinamentos de Maria e de José, eles tiveram que dar. Foi ele que apresentou o menino no templo. Foi ele que levou na festa da Páscoa, na adolescência. Então ele caminhava segundo aos pais, o que os pais queriam. Família no altar. É família que ajuda seus membros a crescerem de forma equilibrada diante de Deus e diante das pessoas, diante da vida. Pessoas vão ver a sua família e vai servir de espelho para outras famílias a querer esse mesmo Deus. Isso é um equilíbrio. A sua família vai ser espelho para outras famílias. Eles vão ver na sua família Deus, nos seus filhos, nas suas esposas, nos seus esposos, em todos, mas depende de você. Que a nossa casa seja ambiente de crescimento, de cura e de maturidade. Como eu disse, o crescimento é isso. E assim é uma árvore enxertada na videira verdadeira. Vai ter crescimento rápido. Vamos produzir fruto, sim. Mas o amadurecimento, ele vem. O fruto, ele não para. Ele é todo ano, ele está dando fruto. E todo ano, ele vai dar fruto. Cabe a gente a cultivar, cuidar. E ter esse equilíbrio. Sabedoria, estatura, graça. Porque a família é o bem mais precioso de Deus. Família é o bem. Foi a primeira coisa que Deus constituiu. No Éden foi família. Foi Adão e foi Eva. Se a gente tivesse noção o que é uma família. A cada família aqui representada que passou por aquela porta. É família que vai levar seus membros até a Nova Jerusalém. É família que vai levar seus membros à salvação. Que nessa noite os irmãos possam ficar com essa palavra. Meditem. Tragam equilíbrio para o seu lar. Sabedoria, estatura e graça. Orem. Se reúnem, busque mais estar junto. Busque a cada momento, a cada segundo, valorize. Um diálogo, valorize isso.
que o tempo tem apagado, o tempo tem destruído. Filhos com raiva de pais, pais com raiva de filhos. Mas tenha um equilíbrio. Mude, peça perdão. Procure esse equilíbrio. Procure. Tente crescer em graça, sabedoria, estatura. Tenha esse equilíbrio dentro do seu lar, para ser uma família forte. Que os irmãos possam se colocar aos seus pés. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Queria nesse momento orar com os irmãos nesse momento. Peça pela sua família. Peça por ela, por cada integrante que nesse momento às vezes não está aqui. Amém? Senhor Deus, nosso Pai, eu quero nesse momento, Senhor, pedir por cada família, Senhor, representada aqui, a cada família que não pôde estar aqui nessa noite, nessa reunião do Santo dos Santos, meu Deus. Que essas famílias, Pai, possam crescer em sabedoria, Senhor Deus, em estatura, Pai, em graça, Senhor. Restitui, Senhor, tudo aquilo que perdeu ao longo do tempo, Pai. O amor, Senhor. Estabelece o amor, aquele sentimento, Senhor, que só há em Ti, Pai. Em cada família, Senhor. A cada família aqui representada, meu Deus, eu te peço, meu Pai, a cada lar nesse bairro, Getúlio Vargas, Senhor, a cada família, Pai, sendo destruída, Senhor, por falta de sabedoria, estatura e graça, Senhor. Ó Senhor Deus, eu te peço, Pai, cuida, Senhor, Espírito Santo, nos ajuda, Pai, enquanto aqui estivermos nessa terra, Senhor, nos dê sabedoria, estatura e graça, Senhor Deus. Precisamos, Senhor, em cada decisão, Senhor, que cada família for tomar, Senhor, que seja direcionada pelo Teu Espírito, Senhor Deus. Guarda, Pai, os filhos, os netos, Senhor, os pais, as mães, Senhor Deus. É o que eu te peço, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor. Aqueles filhos, Senhor, que ao longo do caminho já se perderam, Senhor, traz de volta, Pai. Traz de volta, Senhor, a esta família, Pai. Essa família, Senhor, que se reúne nessa noite, Pai. Tem de misericórdia, Deus. Tem de misericórdia, Senhor. É o que eu te peço, Senhor. Toma esse bairro, meu Pai. Toma essa cidade, estado, país, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. É que eu te peço e te agradeço. Amém, e amém, e amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao nome do Senhor Jesus, irmãos. Que Deus abençoe a vida do presbítero Ederson, com a sua família, e que assim seja.